hoje tem Flamengo. Hoje é aquele dia que a gente acorda animado, vai trabalhar naquela ansiedade, a hora não passa. Lembrando que o jogo é 9h30, então pior ainda, né? Então dá 7, dá 8, dá 9, nunca dá 9h30. Hoje tem Flamengo. Vamos falar das expectativas para o jogo de hoje. Flamengo enfrenta o Estudiantes lá na Argentina pela terceira rodada do Grupo A na Copa Libertadores da América. E, cara, tudo indica que vai ser um jogão, né? Seja bem-vindo ao canal Flamulhas. Se inscreve aí no canal para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Deixa um comentário aí do que você achar do vídeo. Deixa um like também, né? Ajuda aí a reagir no canal para a gente entender o que vocês estão gostando, o que não estão. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, pessoal. A gente vai fazendo meio que É um vídeo gravado meio que ao vivo, tá, galera? Então vamos falar de Flamengo e Estudiantes. Cara, eu tô animado. Porque a fase do time é muito boa, né? A fase é muito boa, o Flamengo está voando realmente, está praticando o futebol mais encantador do continente no momento. Mentira, não vou falar do continente porque eu não estou vendo nenhum outro jogo do continente, mas do Brasil certamente, o futebol mais encantador aqui do Brasil. E não tem como a gente não estar animado, confiante, né? Então, eu acho que esse é o ambiente hoje no Flamengo, tá? Diretoria, comissão técnica, os jogadores estão muito confiantes. E a gente está vendo isso no campo, né? Os jogadores se arriscando, tentando mais, acertando o drible, acertando passes mais difíceis, né? Então, acho que o ambiente é de confiança, de maneira geral. E nós estamos confiantes também. Claro que não é um jogo fácil. Se a gente lembrar bem, nós enfrentamos o Estudiantes ano passado lá na Libertadores. Eu até puxei aqui, cara, a ficha do jogo, né, para me lembrar um pouco sobre como foi, principalmente o jogo fora de casa, e foi um jogo muito difícil. Então, o Flamengo vai enfrentar um adversário dificílimo, tem que ser respeitado, campeão de Libertadores, enfim, um time muito tradicional na Argentina, promete estar com o estádio lotado. E vai ser uma grande partida, galera. Então deixe aí o seu comentário já. Qual é a sua expectativa para o jogo de hoje, né? Você está animado aí? Você acha que vai ser uma vitória tranquila? Vai ser uma vitória mais sofrida? Um empatezinho para você já tá bom? Esse empatezinho fora de casa, e depois a gente faz o dever de casa ali nos jogos que restam contra os adversários que não são tão duros, ou a gente não espera que sejam tão duros quanto os Estudiantes de La Plata. Deixe o seu comentário aí com qual é a sua expectativa sobre isso. Então o Flamengo foi, né, ano passado, jogar lá no estádio deles. O Flamengo tinha feito no jogo de ida uma vitória de 2-1 no Maracanã e perde para eles na casa deles por 1-0. É sempre bom lembrar, tá, gente? O Flamengo perdeu o último jogo quando jogou lá na casa do Estudiantes, mas se classificou nos pênaltis por 4-2. O Rossi salvou ali com 2 defesas na cobrança de pênaltis. E é um fator que com certeza é um motivador também para eles hoje, né? Então tenho certeza que os Estudiantes hoje na pré-eleição ali, eles vão entrar com aquela gana do eu acredito, é possível. Eles jogaram relativamente bem no Maracanã também, e principalmente no jogo dentro de casa. O Flamengo teve mais posse de bola, teve aquele domínio que a gente estava acostumado a ver em relação a ter a bola, mas não conseguiu converter esse domínio de posse em um resultado favorável, ou que fosse um empate ali, que já livraria o Flamengo de ir para a disputa dos pênaltis. Mas quis o destino que esse jogo fosse para os pênaltis, que o Rossi se consagrasse nessa cobrança e marcasse ali o Rossi mais uma vez em um momento histórico do clube. E vamos ver, eu acho que o Estudiantes vem para tentar de novo esse golpe no Flamengo, né? Dar esse susto. Então é isso, galera. Grupo A da Libertadores, rodada 3, vai rolar hoje. Vamos falar um pouco do ambiente também lá. O fator visitante, né? O que pode pesar. O Flamengo vai jogar, pessoal, no estádio do Estudiantes, como vocês já sabem. Pô, peguei uma foto dele aqui que eu achei incrível. Eu já tinha assistido, né, os jogos lá do Flamengo jogando lá. A gente acaba vendo o estádio com casa cheia, aquela imagem de televisão mais de perto. Mas quando a gente vê essa foto de longe, cara, mostra como que é impressionante, como que a arquibancada tá bem, bem, bem colada ao campo, né? Uma arquibancada um pouco mais vertical, fazendo aquela espécie de paredão aqui, ó, nesses 2 setores que a gente tem aqui. Do outro lado ali parece algo mais parecido com camarotes, né? Parece mais segmentado, né? Tem uns setores ali. E é um estádio com capacidade de 32.500 lugares e
com todos os ingressos vendidos. Então, é esperada a lotação máxima, né? Esse estádio que foi reformado e reinaugurado em 2019, né? Depois de muitas reformas, modernizaram a estrutura dele, mas enfim, carrega todo aquele peso de tradição, né? Não foi um estádio que foi derrubado e construído de novo em formato de arena. Eles preferiram manter esse formato mais tradicional mesmo, de arquibancada, de paredão subindo num ângulo ali bem íngreme mesmo, vai gerar aquela pressão no adversário, gerar aquele clima de caldeirão, né? A torcida organizada, digamos assim, né? As barras do clube, a torcida que faz mais pressão, fica ali atrás do gol, né? Do lado do setor visitante. E aí a ideia é realmente criar aquele ambiente de máxima pressão, aquele ambiente realmente de hostilidade para o visitante sentir a pressão do jogo. É jogo de Libertadores, galera, então vai ser aquele clima, acho que a expectativa é essa mesmo, tá? A cidade ali de La Plata fica a 60 quilômetros de Buenos Aires. Eles também têm o Gimnasia de La Plata, né, da cidade de La Plata ali, que divide mais ou menos a mesma área ali. E, cara, é um futebol muito tradicional, é uma cidade que respira o futebol também, né? E, cara, tem um time tetracampeão da Libertadores, sendo o último título ali em 2009 em cima do Cruzeiro. Quem lembra, o Verón em campo, fazendo ali uma campanha espetacular junto com o Estudiantes. Então é isso, galera, é um time tetracampeão, o Flamengo tem que respeitar o tetracampeonato da Libertadores do Estudiantes, e o Estudiantes tem que respeitar o tetracampeonato da Libertadores do Flamengo, principalmente porque o nosso tetracampeonato é mais recente, né? Então a gente tem jogadores aí que participaram praticamente, a maioria dos jogadores aí participaram da campanha do ano passado, são atuais campeões da Libertadores, né? Então é um time do Flamengo com muita rodagem, muita qualidade, mas também muita experiência já, um time que a cada temporada está mais acostumado com Libertadores e a gente vê menos flamengadas, né? Embora a gente ainda viu nas últimas temporadas algumas fases de grupos meio modorrentas, não era muito modo flamengada, era um modo preguiça mesmo, né? Não era tipo assim, na hora do vamos ver, o Flamengo arregou. Não, era aquela preguiça de jogar contra time muito pequeno na fase de grupos e tal. Então é um time mais cascudo, com lideranças fortes, ídolos históricos, todo mundo ali entendendo o tamanho desse jogo, a importância desse jogo. Então, a expectativa é essa de um jogaço de dois gigantes do continente, né? Nesse belo estádio. E o jogo vai acontecer às 9h30, pessoal, com transmissão da Globo e do GETV no YouTube, tá? Para quem prefere assistir uma transmissão mais descontraída, formato mais montado ali para o digital, vai passar no GETV também. E a gente vai lançar aqui também a ficha do jogo e a escalação provável, comentar um pouquinho do que a gente achou do que se desenha para esse jogo, tá? Importante falar que o Flamengo tem alguns desfalques confirmados, né? O Léo Pereira, que no último jogo sofreu um corte, né? Acho que foi na canela, na perna ali, precisou levar pontos e ficou no Brasil para se recuperar. O Paquetá, que ainda está se recuperando de um edema na coxa, né? Aquela lesão que deixou todo mundo muito preocupado no primeiro momento. E o Pulgar, ainda com aquela questão no ombro direito, né? E a gente tem um detalhe importante, que é o Carrascal, que ainda está suspenso no Campeonato Brasileiro, ele pode jogar a Libertadores, tá? E o De La Cruz, que foi ali poupado de jogar no gramado sintético, fica à disposição também. Então, o De La Cruz é um nome que pode pintar na escalação de hoje ali, porque o Jorginho voltou de lesão e já jogou, né? Tipo, ele jogou a última partida, então pode ser que haja um revezamento aí para não expor o Jorginho, ou pelo menos que eles joguem ali alguns minutos, né? Um substituindo o outro. Então é muito provável que nesse setor ali do meio de campo tenha alguma troca. Seja já na escalação com o De La Cruz, ou de repente no intervalo já tira o Jorginho e coloca o De La Cruz. Isso é muito provável de acontecer. O Carrascal já não sei, porque o Carrascal se tornou uma grande dúvida, né? Ele não vem performando tão bem com o Leonardo Jardim, então a gente não sabe como que está nos treinos e qual tem sido a avaliação do Leonardo Jardim em relação a ele tecnicamente. E até pelo fato dele ter deixado o time na mão ali com a expulsão. Então, não apostaria no Carrascal como titular, mas pode ser uma peça importante ali para entrar ao longo do jogo.
né? Vocês concordam, né, que o Carrascal, assim, a gente não pode descartar ele ainda, alguém precisa conversar com ele, né? Mas não pode ser descartado e é uma peça importante, ele é interessante para ter, especialmente no segundo tempo, porque é um jogador que tem o drible ali, pode gerar desequilíbrio, levando vantagem técnica sobre os adversários, gerar espaços. Se o Estudiantes vier muito fechado, por exemplo, vier com um bloco mais baixo, organizadinho, fechadinho, pode ser um jogador que vai encontrar soluções driblando. Eu, particularmente, começaria com ele no banco mesmo e teria como essa peça ali para tentar destravar os caminhos se o Estudiantes realmente estiver nos apresentando uma defesa absurdamente fechada, tá? Vamos falar de escalação provável, então, né? A escalação que saiu com o GE, como eu sempre falo, se é para a gente errar, vamos errar com os maiores, vamos errar junto com o GE, que tá tudo certo. Eu não tenho informação, peguei lá do GE, tá, galera? Fica os créditos aí para ele. Rossi no gol, na defesa, né? A gente tem ali o Royal, mas aí tem portais que deram Varela também, mas o GE tá apostando em Emerson Royal pelo lado direito, tá, galera? Aí a gente vai ter Ortiz, o Léo Pereira tá fora, tudo indica que vai ser o Danilo. O Leonardo Jardim não tem dado muitas indicações de que vai dar muita rodagem para o Vitão. Houveram oportunidade de colocar o Vitão para ganhar minutagem, e o Vitão ainda não entrou. Então, assim, jogo de Libertadores, fora de casa, Danilo tem a liderança, a experiência e tem os minutos que o Leonardo Jardim tem dado, eu apostaria firme que realmente vai vir com o Danilo na zaga. Posso errar, assim, rudemente, né? Mas é o que faz mais sentido, vocês concordam? Lado esquerdo, infelizmente, aí João Lucas. Aí a gente vai ter que ver como é que o jogo vai se desenhar e rezar para dar tudo certo, né? É um jogador que deixa muito espaço, deixa ali vulnerabilidades, e a gente espera que o Estudiantes não tenha feito o dever de casa de ter estudado isso. No meio ali, Everton Araújo e a dúvida entre Jorginho e De La Cruz, que eu acabei de falar. Arrascaeta, lenda do clube de regatas do Flamengo, camisa 10 no meio, jogando e fazendo jogar. E aí aqui a gente tem Carrascal, mas pode ser que não venha com Carrascal. Esse lado direito também eu acho que pode mudar ali, né? Mas Carrascal pelo GE, Samuel Lino e na centroavância Pedro ou Bruno Henrique, né? O GE apostou aqui preferencialmente no Bruno Henrique e o Pedro como segunda opção, vamos ver. Eu acho que o Estudiantes não vai se lançar muito ao ataque, dando espaço para o Bruno Henrique. Eu acho que se a gente enfrentar um Estudiantes muito fechado com o Bruno Henrique lá na frente, o Bruno Henrique vai ser encaixotado, porque ele não tem a mesma capacidade do Pedro ali de fazer o pivô, jogar no curto espaço, conseguir quebrar a linha ali com, às vezes, o passe de letra e o passe de calcanhar do Pedro. Tem muito esse atributo de destravar ali os encaixes quando o ataque está muito encaixotado por um time retrancado. Então, eu acho que o Bruno Henrique jogaria melhor se a gente esperasse um Estudiantes mais propositivo, que vai vir ao campo e vai dar o espaço para o Bruno Henrique correr. Eu não espero isso. Então, eu viria com o Pedro. Eu espero que o GE tenha errado nesse Bruno Henrique aqui no ataque, tá? Mas eu entendo também que pode ser uma estratégia de poupar um pouquinho o Pedro, porque a sequência é muito dura de jogos. É uma sequência longa de jogos intensos, jogos todos com muita importância, né? Que tá todo mundo levando muito a sério. Então, pode ser que por uma questão de controle de carga, o famoso controle de carga, uma gestão de minutos ali, ele coloque o Bruno Henrique em vez do Pedro, tá? O GE apostou no Bruno Henrique, aqui no mapinha tá o Pedro, tá? Mas o GE apostou no Bruno Henrique com o Pedro entre parênteses. Eu iria de Pedro, beleza? Eu gosto muito do Carrascal também, eu iria de Carrascal, embora possa vir ali com Luiz Araújo, enfim. O que vocês acharam dessa escalação, hein? Antes da gente ir pro palpite, vocês acharam legal? Eu achei boa. O único ponto assim que me preocupa um pouco realmente é o Ayrton Lucas, mas a gente não tem muita visão de como que é a gestão dos minutos do Alexandre. Provavelmente é por uma questão realmente de dosar ali fisicamente ele. Domingo tem clássico. E a gente não tem muita visão de como que performaria um atleta da base nessa posição. Então, talvez o Leonardo Jardim não queira muito se arriscar nisso, nesse momento, um jogo fora de casa da Libertadores. Querendo ou não, o Ayrton Lucas tem experiência. Mas para mim é o ponto de maior vulnerabilidade ali, tá? Muita gente não gosta do Royal também, mas eu não vejo da mesma maneira que o Ayrton Lucas.
Para mim, ponto fraco nessa escalação hoje é o Ayrton Lucas. Vocês concordam? Vocês acham que não? O Ayrton Lucas entrega fisicamente, entrega porque ele é muito voluntarioso, tem muita vontade. Enfim, eu quero ouvir a opinião de vocês também. Deixa no comentário aí, não deixa de comentar não. Mas fora isso, eu acho que estamos bem. Dá pra gente conquistar uma vitória legal fora de casa. E aí vai o meu palpite. Flamengo 2, Estudiantes 0. Estudiantes não vai conseguir fazer gol no Flamengo hoje. Vai sofrer muito na mão do Flamengo hoje, mas vai ser só 2-0 também, exatamente por eles serem muito organizados, muito fechados. Não vou apostar em goleada. Último jogo do Cruzeiro apostei... Cruzeiro não. No jogo contra o Galo eu apostei 3-0. Não vou palpitar goleada aqui. Eu acho que vai ser Flamengo 2, Estudiantes 0. E vai ser um belíssimo jogo, muito aguerrido, muito disputado. Veremos uma excelente partida de Libertadores na Argentina. Deixa o seu palpite aí também. O que você acha? Viajei? Você acha mais que um empatezinho tá bom? Ou até mesmo que o Flamengo, de repente, vai dar uma desligada e vai perder esse jogo? Espero que você não coloque isso, né? O Flamengo vai ganhar. É isso, galera. Vamos ficar por aqui pelo vídeo de hoje. Um anúncio importante, pessoal. A partir de agora, eu vou fazer vídeos gravados normalmente e vou fazer as lives nos dias após os jogos. Então, o Flamengo jogou quarta, amanhã, 7h30 tem live. O Flamengo jogou domingo, segunda tem live. E por aí vai, tá? E nos outros dias eu vou fazendo conteúdo gravado aqui, a gente vai ouvindo os comentários de vocês, vai entendendo o que está funcionando, o que não está. Gente, estamos começando agora, então estamos aprendendo como isso aqui funciona, como que é, o que vocês estão curtindo, o que não. Mas vamos continuar, vamos seguir em frente, acompanhando o nosso Mengão com calma. Pega o seu cafezinho aí, cara, o meu esfriou, esqueci ele aqui. Pega o seu cafezinho aí, vamos começar o dia. Nós nos vemos amanhã na live de pós-jogo. Um forte abraço, saudações rubro-negras. E vamos nessa, tenha um excelente dia. Vai trabalhar agora, vai trabalhar.